Tá bom, querido? Felipe da Chip House. Chip House é uma empresa especializada em fotos e filmes, vídeos com drone e tudo mais de imóveis. É isso aí. Ó, aqui embaixo, gente, ó, vou mostrar com o dedinho aqui, ó, que tem um aviãozinho. Manda esse aviãozinho aí pra sua lista. Vamos convidar o pessoal aí para participar com a gente. Eu vou começar a mandar uns aviãozinhos aqui para geral, para assistir com a gente, pegar papel e caneta para anotar tudinho, né, e saber como é que faz isso, né? Porque o Luiz vai dar dicas muito interessantes pra gente. Às vezes você pensa assim, puxa vida, mas sobrar dinheiro, gente, não tá sobrando, tá sobrando boleto, né? Não tá sobrando dinheiro. É uma realidade comum, né? Da gente, minha, sua, de todo mundo. Então, vamos desmistificar isso. Porque há de ter um jeito, né? Pessoal, manda aviãozinho por aí. Eu vou mandar aqui também, porque eu quero um monte de gente aqui pra gente aprender juntos. Né, Luiz? Vai dar dicas boas aqui pra nós, não vai? Pra não perder o costume, segue aí o rock and roll hoje, né? Só pra variar. Mitra Seguros, beijos. Super Capanema, Dinho, Glorinha, Lorena, Guilherme da Gonzaga Imóveis, legal. Doutor Fabrício, o Anderson Trinca também, oh, legal, show, vamos lá. Vamos aprender isso, né? Bianca, e aí, prima? Será que a gente consegue fazer sobrar um din-din pra gente construir o nosso condomínio Casa das Primas? Ai, ô Wesley, tudo bem, querida? Querido. Janete, beijos. Gente, o negócio do Casa das Primas é brincadeira, tá? É assim, ó. A Bianca que tá por aqui é minha prima, né? E a gente tá estudando aí fazer um investimento aí no litoral e juntas. E aí a gente disse que a gente vai colocar o nome do condomínio de Casa das Primas, né? Mas é porque nós somos primas, então, por gentileza, não levar para o lado errado aí da conversa, né? Rosirã Moraes. Legal. Janete, já falei oi. Né, Bianca? Imagina se o povo leva a gente a sério nisso. Deus o livre. Dona Sônia! Oi! Vou acenar aqui também. Felipão, é isso aí. A Dona Sônia é da Regional Imóveis. A Fernanda está dizendo aqui que ainda mais nós, corretores, precisamos muito ouvir os consultores. É isso aí. Então, o que a gente quer hoje é aprender, né? Já vou chamar aqui meu amigo. Peraí, vou procurar ele aqui agora. Pegou mal, né, Bianca? Mas a gente sabe que é do bem, né? É só pra gente aqui, né? Deixa eu chamar aqui o Luiz. Vamos lá. Sempre, como toda quinta, a gente tem aqui um assunto legal para conversar, né? E hoje, economia, né? Olha o Luiz chegando por aí. Olá, Luiz! Tudo bem? Boa noite, galera. Boa noite, Tati. Tudo bem? Tudo bem, e você? Falei, eu já começo com um rock and roll aqui, que é pra gente já começar animado, né? Porque a noite tá fria, já vamos esquentando, né? E o pessoal vai chegando. Tava 10. Tá curtindo? Curti. Opa, coincidência, né? Ah, isso aí, gente. A dona Fátima Galvão também por aqui. Ô, querida. A Danilo, da DWVF Show. Vamos lá, né? Luiz, seja bem-vindo à live aqui da Basitag. É o esposo da Sheila. A gente sempre vem conversando bastante com a Sheila, né? Que faz um trabalho muito legal com as pequenas e médias empresas, né? Trabalho de contabilidade, cuidando das nossas contas de uma maneira tão organizada, tão caprichosa, né? E você aí com várias turmas já falando sobre educação financeira. E aí eu recebi o convite, né, para mais um treinamento, dentre tantos que você faz. E aí a chamada foi a que pegou, né? Como é que faz para sobrar dinheiro no final do mês? Falei, não, vamos ter que conversar sobre isso, né? Mas antes de você passar essas dicas para a gente, contar esse segredo, Luiz, me conta um pouquinho sobre você.
Me fala quem é o Luiz, eu sei que você é administrador, você tem formação, você já presta esse tipo de serviço. Como é que você caiu no mundo da consultoria financeira, Luiz? Legal. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Tati, pela oportunidade aí de poder falar de um tema de extrema importância, né? Como você até já introduziu muito bem aí. Realmente, a educação financeira, ela é um ponto assim que pega muito para o brasileiro, né? Porque eu tenho certeza que nessa live aqui, 100% nunca teve educação financeira no ensino formal. Então, falar de educação financeira é realmente bastante importante. Bem, meu nome é Luiz Mar, então eu tenho aí 18 anos de experiência na área de planejamento financeiro de multinacionais, de grandes empresas, e há 7 anos eu estou à frente aí da Update Consultoria, onde eu sou responsável por toda a parte de educação financeira, a criação e a facilitação do nosso curso, né, o empoderamento financeiro, prestar consultoria de finanças pessoais e investimentos também para as pessoas. E eu caí nesse mundo basicamente porque eu comecei a ver uma necessidade que meus amigos tinham, né? Então, os amigos muitas vezes vinham me perguntar assim, pô, Luiz, como é que eu organizo minhas contas? Sempre no vermelho, quero fazer um planejamento, quero investir. E aí eu pensei, bem, se todo mundo está precisando dessa ajuda, por que não, né? Entrar no mercado e oferecer essa ajuda para o pessoal. E foi assim que a gente começou. E a gente já está nessa já há mais de 7 anos. E a turma de empoderamento financeiro vai ter a próxima turma que vai começar, inclusive, na segunda. É a nossa 15ª turma. Pois é, eu vi a 15ª turma e falei, nossa, olha só que legal, um monte de gente se preparando para investimento. E essa é uma demanda, né, que você percebeu no mercado muito importante, porque toda e qualquer pessoa, me corrija se eu estiver errada, mas independente aí de se não tem, né, essa formação em educação financeira que não há no ensino básico regular, né, infelizmente, mas assim tem essa questão de repente chega o final do mês, não sobra dinheiro, sobra boleto, né? Sobra boleto para pagar e não sobra dinheiro, e parece que quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta. Isso é uma realidade ou é uma impressão que eu tenho, Luiz? Não, você falou uma grande verdade e uma realidade, né? Isso não é só, não precisa ficar só no blá blá blá, né? Se você pegar as estatísticas, a gente vê que hoje 67% dos brasileiros estão endividados, né? Então, realmente é um número gigantesco, né? Daí, às vezes o pessoal fala assim, não, Luiz, mas a pandemia, a crise, isso aí é que fez esse número ficar nos 67%. Aí é que a gente se engana, porque dados antes da pandemia, né, que a gente pegou ali do mês de fevereiro e março do ano passado, já mostrava um número em torno de 60% das pessoas endividadas, né? Então, se tem uma coisa que o brasileiro é bom é em se endividar. E outra coisa que chama muita atenção é que, apesar de hoje a gente já ver, né, muita gente falando de educação financeira, já está mais presente na mídia, no YouTube, tem vários canais, mas mesmo assim ainda a gente tem um longo caminho a trilhar, porque somente, para você ter uma ideia, 1,5% dos brasileiros investem em bolsa, né, hoje. Então a gente vê que a grande maioria, além de não poupar, ainda não tem a mínima ideia do que é um investimento em bolsa de valores, e porque primeiro não consegue fazer o dever de casa, que é organizar as próprias contas, né? Então, essa é uma questão que eu ia falar para você, né? A gente percebe muito a questão, assim, de gastar antes de ganhar, né? Não sei se esse é um erro comum, eu percebo, pelo menos, às vezes por mim, pela família, pelas pessoas que a gente conhece, né? A gente acaba gastando antes de ganhar o dinheiro, e aí depois que ganhou o dinheiro, acaba gastando aquele dinheiro e não pagando o que você comprou. Enfim, né? Mas não é só essa questão da desorganização também. Eu acredito que o poder de compra, né, do brasileiro, principalmente, ele diminuiu um pouco em algumas questões. Você pode me falar a respeito disso um pouco, essa questão do poder de compra das pessoas realmente diminuiu e em função do quê? Nossa, a gente tem um causador aí principal disso que se chama-se inflação, né? Então, foi até interessante você comentar sobre isso, que até para agora, para preparar material para o curso, estava fazendo uma pesquisa, se você pegar ali o real desde que ele foi criado lá em 94 e ver o quanto que aquele R$ 1 de 1994 está valendo hoje, você se assusta, né? Porque realmente a inflação ela vai comendo o nosso poder de compra, e o que é pior, ela vai comendo aos poucos, né? A gente não percebe, né? E aí, com o passar do tempo, realmente acaba nisso que você falou, a gente acaba ficando mais pobre. E eu acho que esse tipo de coisa também fica muito mais visível, por exemplo, tem muita gente aqui do ramo imobiliário, né?
Se Sim. você pega, por exemplo, um cara que comprou uma casa há 4 anos atrás, no valor de R$ 200.000, e ele vende hoje por 400, ele, opa, fiz um bom negócio. Só que se ele colocar nessa balança aí a inflação do mesmo período, ele vai ver que não necessariamente ele conseguiu ter lucro, né? Só a inflação já comeu essa diferença dos 200 mil dele, né? E essa história ainda fica muito pior quando a gente monta esse número em dólar. Porque além do real ele perder o seu poder de compra por ele mesmo ao longo do tempo, frente ao dólar ele também está perdendo valor. Então, se você coloca a mesma casa de 200 mil em dólar e coloca agora a mesma casa que está vendendo por 400 mil e transforma em dólar, vai ver que, na verdade, em dólar a pessoa acabou perdendo dinheiro. Então, realmente, a inflação é um mal que nos aflige aí, e como eu falei, né? E não é de hoje, né? Não é de hoje, vai comendo aos poucos, né? E as pessoas não se percebem que ao longo do tempo vão ficando mais pobres. Legal. Mas antes da gente entrar em investimentos, porque assim, a gente sempre pensa, poxa, é o sonho da pessoa fazer um investimento, ou em bolsa, ou em poupança, ou em títulos, ou principalmente em imóveis, que a gente entende que é um investimento seguro, que é o que os nossos ouvintes e as pessoas que estão aqui comprovam, e prova disso é que o mercado imobiliário bastante aquecido agora nesse momento, principalmente de pandemia. Mas assim, antes de pensar em investimento, a gente tem que pensar em organização, né? Como você colocou. Então, qual que é o da vida comum do brasileiro, classe média, enfim, qual que é o principal vilão hoje? Qual que é o gargalo na vida das pessoas? Esse ponto do investimento é legal você tratar sobre isso, porque o que a gente mais vê é o cara que quer investir sem antes fazer o dever de casa, né? Então, o Isso. brasileiro sempre quer a dica quente, quer ganhar o dinheiro rápido e fácil, quer se dar bem rápido, e aí ele não cuida do que ele tem que cuidar, que é das próprias contas, né? Sendo que o processo do investidor, ele começa com se organizar. E a palavra-chave para a gente resolver esse problema chama-se planejamento, né? Então, a pessoa precisa ter um planejamento. E esse planejamento não é só em relação às contas, começa com a parte até mesmo profissional, um passo antes, né? Então, por exemplo, a pessoa ela tem que primeiro achar uma forma de ganhar mais, né? Então, se a pessoa quer sobrar dinheiro no final do mês, ela tem que achar um jeito de ganhar mais. E como ela faz isso, né? Primeiro, se capacitando na profissão dela, estudando, fazendo os cursos, se tornando um profissional que vai agregar mais valor para o mercado, para que ele possa ganhar mais, e a partir daí comece a sobrar dinheiro para poder investir, enfim, para poder fazer os outros planos e objetivos, né? Perfeito. Você acha que as pessoas hoje, por exemplo, com as facilidades de cartão de crédito, por exemplo, você acha que o cartão de crédito acaba sendo, de certa forma, um gargalo na vida financeira das pessoas? A gente brinca que o cartão de crédito é como aquele cunhado mal compreendido, né? Então, o cunhado é gente boa, mas ninguém compreende ele muito bem, né? As coisas que ele faz. Mas, na verdade, o cartão de crédito não é o principal vilão, né? Porque o principal vilão é a falta de planejamento. Porque quando você tem o crédito, você tem um planejamento por detrás, sabendo exatamente o quanto você pode gastar, e você seguir à risca esse planejamento, não é de todo mal. Eu, por exemplo, mantenho todas as minhas despesas em casa no cartão de crédito, pago tudo, porque para mim faz muito sentido. Eu ganho milhas, né? Eu consigo consolidar todo o meu pagamento num dia só no mês, o que facilita o meu planejamento. Então, é mais seguro, sem sombra de dúvida, do que usar dinheiro. Então, o cartão de crédito, assim, ele tem muitas vantagens. Agora, o problema a pessoa é desorganizada, não tem um Saber usar, plano. né? Exatamente. Aí, sim, nesse caso, se a pessoa está nesse processo ainda de se planejar e se organizar, aí sim o cartão de crédito pode se tornar um grande vilão. Mas tem que aprender a se organizar, acho que esse é o segredo. Legal. E nessa organização doméstica, tá? Vamos partir aqui do raso, tá? A educação doméstica em casa de uma família. Qual é o exemplo que você dá? Como é que você organiza essas contas? Você tem uma planilha? Quantos por cento você gasta? Existe Qual é, assim, a dica legal para você dar para as pessoas começarem a se organizar com as suas próprias contas? Primeira dica é não ficar naquela eu acho, né? Porque muita gente fala assim, será que você pode comprar aquela coisa no mês que vem? Eu acho que sim, né? Eu tenho o sentimento de que eu posso comprar, então nunca ficar nisso. Ter tudo anotado no papel. Então a primeira dica qual que é? É você criar um que a gente chama de plano de contas ou um DRE pessoal, né? E aí onde você vai colocar ali todas as contas que você recebe, as contas que você gasta na folha de papel, né? Então, para você poder fazer isso, duas coisas são necessárias. Primeiro, esse plano de contas ele tem que ser personalizado, né?
Então você tem que analisar o teu estilo de vida, analisar as suas preferências, as coisas que você gosta, e aí você montando esse DRE de acordo com o seu estilo de vida. Por quê? Porque normalmente a pessoa pega um DRE, um plano de contas na internet qualquer, e fala, não, agora eu vou começar a preencher. Aí tá lá todo empolgado, começa a preencher e tal, mas ela começa a ver que algumas das contas que estão ali naquele DRE não refletem muito bem o estilo de vida dela, né? A realidade aí, da pessoa. Exato, e aí a pessoa faz 1, 2, 3 meses e acaba dispensando. Eu vou contar um exemplo para você de um amigo, que depois virou até meu cliente. Ele era tão aficionado por assinaturas que ele tinha, por exemplo, assinatura de revista, de jornal, de café, de livro, tinha tudo que você possa imaginar. Então, para ele, um DRE pessoal, um plano de contas, ter uma conta lá de gasto com assinatura, fazia muito sentido. Então, na hora que a gente fez a intervenção com ele, criamos lá um plano de contas e a assinatura estava lá. Para mostrar para você que realmente é isso. Quando você analisa o seu estilo de vida, melhor que você faça um plano de contas personalizado. Eu vou tentar ver se eu vou ver se eu fizer, eu tô fazendo a minha lição de casa aqui, você já me ajuda, porque eu vou aproveitar lá e fazer uma consultoria pessoal, obviamente, né, gente, pessoal que me conhece. Mas, por exemplo, aqui em casa a gente percebe que a conta, vamos pegar uma conta básica que todo mundo tem, deve ter aí no seu plano de contas, que é a alimentação. Então, a conta bastante alta, a gente, mas peraí, onde é? Que a gente come tanto fora, né, não é tanto assim, o que é? Aí dividimos as nossas contas aqui entre supermercado, padaria e conveniência. Daí dentro de conveniência eu coloquei os iFoods, essas coisas que a gente compra por aplicativo para comer. A padaria que a gente compra sempre, vai comprar pão, mas acaba saindo de lá com pão, leite, chocolate, mais uma rosquinha, não sei o que lá, né? Não volta sempre com uma coisa a mais. E o supermercado. E aí no fim, quando a gente percebi que o supermercado não era a maior conta. Que a nossa maior conta era a padaria. Então, assim, aí a gente conseguiu avaliar e analisar, não, peraí, tem uma coisa errada. Então, a gente vai organizar como é que é a questão da padaria aqui, diminuir, trocar de padaria, ou comprar pão diretamente no mercado, para não ficar indo todo dia à padaria. Então, essa foi uma questão que a gente percebeu. É dessa maneira que a gente pode se organizar dentro da nossa casa, de uma maneira mais fácil, Luiz? O sucesso começa exatamente por aí, né? Primeiro em fazer os registros, né? Então você precisa fazer os registros de tudo que você gasta e do que você recebe na sua planilha personalizada. Começa por aí. Aí uma vez que você tem todos os registros, você consegue fazer esse tipo de análise que vocês fizeram na família muito bem feito, né? E quanto mais detalhado, melhor. Mas a gente sabe também que quanto mais detalhado, mais complexo. E muitas vezes quando é muito complexo, as pessoas desistem. Então quando você está iniciando, às vezes pode deixar as contas fechadas, mas num nível mais expert, como você já está chegando, aí sim você já faz a abertura. E além de você analisar o montante do quanto você gasta, é importante você fazer o que chama de análise vertical. O que é isso? É você pegar o quanto essa conta representa do total da tua receita. Perfeito. Então você vai colocar lá e coloca todas as contas nesse mesmo patamar, assim, para você ver exatamente onde está indo a tua grana. Aí você consegue identificar qual é a conta que realmente é o grande ofensor aí do teu DRE e atacar formas de economizar. Então, isso é muito importante isso que a gente está falando, porque a gente não se atenta a pequenos gastos do dia a dia, que no final não são um pequeno gasto, né? Eu vou continuar falando do exemplo, eu exemplifiquei aqui para a gente conseguir, né? O valor, né, dessa determinada conta, por exemplo, eu conseguiria pagar um consórcio imobiliário, por exemplo, uma parcela. Poderia, né, enfim, fazer algum investimento, né? Não vou nem chegar aqui e falar em bolsa, mas eu acho que tem até o Leandro, que está aqui comigo, meu sócio entrou aqui agora, o Leandro, né, também, ele fez essa mesma conta lá na casa dele, né, ele estava me contando, né, que a história da padaria foi o vilão aí da casa, né? Porque a gente nunca vai para compra uma coisa e sai com 10. Mas, assim, uma outra questão que eu queria te perguntar se a pessoa, ela pensa em investir. Então, você falou assim, trabalhar mais, né, se capacitar. Muitas vezes não é um segundo emprego, mas tentar melhorar o seu próprio resultado naquilo que faz. Aqui nós temos muitos corretores imobiliários, pessoas que trabalham com vendas, com locação, com venda de imóvel, né? Então, assim, como é que faz para um corretor imobiliário ganhar mais dinheiro? Ele precisa vender mais, ele precisa se capacitar mais.
E aí, você acha legal, tem como fazer essa mesma continha inversa para tentar fazer uma previsão de não de gastos, mas de ganhos também? Quanto que eu quero ganhar mais? Como é que faz isso, Luiz? Então a gente já está começando a entrar na parte do planejamento, né? Então Isso. é legal isso, porque o que acontece? A partir do momento que você montou o teu DRE, já está lá as linhas todas certinhas. Normalmente no DRE, o que a gente faz? A gente separa os nossos gastos em gastos básicos e os gastos adicionais. Então você tem a sua receita, seus gastos básicos, os gastos adicionais e a parte de investimento. A proporção que a gente sugere para as pessoas é manter assim, 50% da sua receita ir para os gastos básicos, 30% da sua receita ir para os gastos adicionais e 20% para os investimentos. Então, aí a gente já começa a fazer a parte do planejamento. Para que fazer isso? Para que a gente saia do que a gente chama corrida dos ratos, né? Que o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, Eu de li. uma forma genial, uma forma legal. Quem não leu tem que ler, porque é a Bíblia das finanças pessoais. Então, a gente, sobrando esses 20% para investimento, é o momento em que a gente consegue sair da corrida dos ratos, né? Em que você mantém a sua receita num patamar X, ou tenta elevar ela da melhor forma possível, e a tua base de custo, você mantém ela mais baixa possível. Então, você vai aumentando a tua receita, o teu custo permanece igual ou menos, e é essa diferença que você vai usar para investir. Então, nosso objetivo na vida, qual que tem que ser? A gente, igual você falou, se capacitar, aumentar a nossa receita, olhar sempre a nossa estrutura de custo do DRE para tentar manter ela mais baixa possível, porque a gente aqui sabe muito bem disso, né, que o brasileiro adora ganhar X e gastar 2X, né? Faz ao contrário. Então, a gente tem que sempre se policiar para não ultrapassar, né? E ficar sempre com aquela margem para investimento, né? Agora, essa questão de... Pode falar, pode falar. Essa questão de planejar a receita é muito mais complexa realmente para quem é autônomo. A gente sabe disso, né? Mas, normalmente, o que você deve fazer para você planejar a tua receita aí? Você tem que ser conservador. Então, você vai pegar pelo menos a média dos últimos 6 meses de receita que você teve e colocar 80% disso para frente. Então, a gente é conservador nesse sentido. Então, na hora de planejar, você planeja a tua receita média dos últimos 6 meses e tira 80% e é isso que vai valer tira 20%, né? Então, os 80% é que fica para frente, né? Normalmente é assim que a gente faz a receita. Legal. Eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente ser mais didático ainda, né? Você falou de despesas básicas e adicionais. Exemplifica para nós aqui. Boa. Então, de novo, olhando o teu padrão de vida, a forma como você vive e tal, você vai estipular aquilo que é importante para você. Coisas que você, tipo, não consigo viver sem. Então, aluguel, água, internet, luz, impostos, tudo isso são coisas básicas. Coisas que Comida também? Exato, alimentação. Coisas que se você perder o emprego hoje, ou você perder a sua fonte de renda, você vai ter que continuar gastando. Os gastos adicionais já é um pouco diferente. São aquelas coisas que, se você perder o emprego, são coisas que você vai cortar. Então, o jantar e almoçar fora, sei lá, uma assinatura do Netflix. Exato, o Spotify. Essas coisas você corta. Então, alguma roupa que você está pretendendo comprar, então essas coisas você vai cortando. É assim que você começa a fazer a estruturação do teu DRE. Legal. Então, a ideia é, gente, ganhar mais e gastar menos, né? E gastar depois que ganhar. Essa minha... O que é legal, eu estava lembrando aqui, o que é legal desse percentual de 50, 30, 20, que mostra que não necessariamente planejamento financeiro, né, inteligência financeira significa uma vida de restrição. Porque muitas pessoas pensam assim, pô, eu vou começar a controlar as minhas contas, vou virar um tio Patinhas. Exato, não é isso, né? Porque se você planeja certinho 50, 30, 20, o que acontece? Você tem 30% do seu salário para você gastar do jeito que você quiser, né? Então, você pode gastar sem dó, mas 50% é para as coisas básicas e 20% para garantir um pezinho lá no seu futuro, né? Bacana. E quando a gente fala, então, de investimento, então, a primeira lição aí para o pessoal que está anotando as dicas, né, é tentar registrar todas as suas receitas e despesas, né? Registra tudo bonitinho e faz essa análise, né? Separa em básicas e adicionais. E possivelmente vai acontecer como aconteceu comigo, né? De cara você vai olhar assim que não sobrou os 20%, né? Possivelmente você vai estar ali. Então tentar equalizar isso, né? Tentar equalizar isso e tentar gastar de maneira ordenada, de maneira organizada, né? E sem tantas restrições. Então não é uma questão de você ser muquirana, nada disso. É você gastar de maneira
certa, né? De maneira consciente, né, Luiz? Então essa é a primeira dica, registra tudo e analisa, né? Exato, exatamente. E aí você depois, com o teu DRE, você tem que começar a revisitar as contas de vez em quando, ver onde você pode economizar. E às vezes são coisas simples que a gente consegue economizar uma grana. Eu vou dar um exemplo recente aqui do que eu fiz. Agora, com essa questão da pandemia, a gente está pedindo tudo em casa, né? Sim. Então, aqui em casa, por exemplo, está vindo tudo na porta, inclusive a farmácia. Aí eu tinha que fazer uma compra de farmácia e normalmente eu compro, vou falar os nomes aqui, eu compro na Panvel. Sim. Normalmente eu comprava lá, porque eles entregavam rápido e tudo mais. Aí no dia que eu fui fazer a lista de compra da farmácia, deu algum problema no site e não estava conseguindo fazer. Aí eu estava com a lista da Panvel, eu falei, bem, então eu vou fazer na Droga Raia, né, para dar uma olhada lá como é que vou comprar lá. Fiz a mesma lista da Panvel e da Droga Raia. Eu falei, bem, agora vai ser bom que eu vou poder comparar para ver onde qual é a diferença de preço, né? Para você ter uma ideia, na Droga Raia saiu 30% mais barato. Então, se você não faz esse tipo de pesquisa, se você não vai atrás de encontrar algum desconto, você acaba pagando mais pela mesma coisa. E isso aí no final do mês faz uma diferença gritante, né? Brutal. E é isso que você falou, comparar preço, aproveitar promoções. Eu gosto muito de aproveitar promoções, cupom de desconto, são coisas assim. E também essa questão também de não pagar tantos juros, né? Isso que eu gostaria muito que você agora falasse pra gente. Quando não temos o dinheiro e precisamos comprar alguma coisa, a gente acaba apelando para um parcelado, para um juro, alguma coisa. Qual que é a dica aí para a gente pagar menos juros no nosso mês? A primeira dica é você procurar onde tem os juros menor, né? E o melhor dos mundos é não fazer essa dívida. Se você tem uma ideia, se você tem um desejo de comprar alguma coisa, o ideal é que você vá juntando esse valor ao longo dos meses para depois comprar à vista, porque daí o desconto vai ser super maior, né? E você se livra totalmente do juro. Acho que esse é o principal. Porque pagar juro ninguém gosta, né? Eu falei aí dos cupons de desconto também, né? Mas também tem uma ressalva aqui, né? Que a gente acaba comprando muito por impulso. Você concorda que o brasileiro é muito impulsivo na hora da compra e acaba comprando aquilo que não precisa? O brasileiro é demais. E tem até uma frase que eu nunca me esqueço, que eu li num livro uma vez, que é o seguinte, que aquilo que a gente mais quer no futuro, o inimigo daquilo que a gente mais quer no futuro é o que a gente quer agora, né? Então isso é muito ruim, porque às vezes a gente acaba estragando, inclusive, o nosso futuro por a questão de comprar algumas coisas por impulso. Mas tem algumas dicas para você se livrar disso, né? Por exemplo, no nosso curso a gente ensina também que o ideal é que você faça listas, né, para fazer compras, porque com as listas você já vai lá com o certo, né, dá o tiro certeiro naquilo que você precisa, você não compra nada adicional. Outra coisa, né, você esperar 30 dias para fazer uma compra. Então, quero comprar uma jaqueta X. Espera 30 dias. Espera 30 dias. Por quê? Porque nesse período de 30 dias, primeiro, você vai ver se você realmente precisa dela. Segundo, você pode encontrar uma promoção ou um substituto. Ou terceiro, você fala, bem, não era bem isso que eu queria, era impulso mesmo, e você acaba não gastando. Ainda bem que eu não comprei. Exatamente, esperar os 30 dias. E nessa questão de desconto, agora eu lembrei de outra coisa que é uma dica boa, que são os cashbacks, né? Que hoje está virando uma moda, mas é muito legal. E eu tenho um exemplo na prática disso, né? Eu comprei uma televisão ano passado aqui para casa, e aí eu fui testar o cashback do Magazine Luiza, né? Que tem no aplicativo, né? Sim. E aí lá é o seguinte, lá eu comprava a TV lá e ganhava um valor X de cashback. Para mim, eu vou testar esse negócio. Aí eu falei assim, bem, primeiro tem que ver se a televisão que a Magazine Luiza está me cobrando aqui, o preço está igual na concorrência, né? Para valer a pena, porque senão ela aumenta o preço da TV no valor do cashback e não ia adiantar. Não. Então, realmente a televisão estava no mesmo patamar da concorrência. E o cashback foi de verdade. Então, passou alguns dias, eu recebi o dinheiro de volta e com aquele dinheiro eu acabei pagando a mensalidade da luz da minha casa. Então, você vê, são coisas que a gente pode se aproveitar também. É bem verdade. Há algum tempo atrás, você falou do cartão das milhas, né? Também se equipara, né? Uma espécie de cashback também, que você ganha alguma coisa em troca por ter comprado, né? Americanas também tem o AME, né? Que tem aí também um sistema muito legal de retorno. E está virando realmente, vamos dizer, moda, mas é uma moda que eu acho que vai ficar, né? Porque quem não quer comprar e ter algum retorno daquilo que você mesmo pagou, né? Então, aproveitar essas coisas. Para o mercado imobiliário, a gente deixa essa dica, né? Quem sabe aí os profissionais do mercado imobiliário não comecem a trabalhar com algum tipo de cashback também, aí para melhorar também as suas vendas, as suas locações, as suas angariações, né?
Porque todo mundo, brasileiro, né? Não é só brasileiro, acho que todo mundo, mas especialmente brasileiro, a gente quer sempre ganhar alguma coisa, né? A gente quer comprar, mas quer ganhar algo em troca, alguma coisa nesse sentido. Então, achei muito legal essa tua dica aí. Você está falando bastante em DRE, né? O pessoal aí, de repente, né, que é mais pessoa física, né? É demonstração dos resultados do exercício, né? Então, só para deixar claro, né? É uma demonstração aí para quem é mais empresa, né? Também a conta vale. Essa economia que a gente está falando, pessoa física, mas também vale para o jurídico, né, Luiz? As empresas também precisam se atentar. Então, aí, como é que você, que dica você dá, então, para uma empresa perceber onde ela pode começar a olhar para ver assim, o que ela pode, às vezes não é possível tanto aumentar a receita, porque é um pouco mais difícil, mas também pode diminuir a despesa sem precisar dispensar pessoas, por exemplo. Quais são os principais pontos aí que você acha que as empresas podem começar a olhar? Esse é um bom ponto. O DRE pessoal, né, esse que a gente faz na nossa vida familiar, ele veio exatamente do DRE empresarial, né, que é aquela questão de você analisar a tua lucratividade, a tua rentabilidade, analisar as suas contas, seu custo, sua receita. O processo é exatamente o mesmo, né? Quando o que a gente faz na empresa é o que a gente aplica na vida pessoal. E, inclusive, foi isso que me despertou, né? Alguns anos atrás, lá, quando eu resolvi fazer o meu primeiro DRE na família, foi porque eu tinha ido para o mercado financeiro, olhei o DRE empresarial, e aí comecei a aplicar na vida. Mas para uma empresa, tudo isso que a gente falou acaba valendo a mesma coisa, né? Você tem que ter o controle das suas contas, você tem que procurar aumentar a tua receita, só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. E aí o que você tem que fazer? Só você tem o custo para olhar. E aí a gente tem que tentar ou negociar com o fornecedor, ou achar alguma oportunidade na sua própria operação para você tentar economizar, e isso tem que ser direto, né? Até teve um presidente de uma uma empresa grande, acho que foi da Revlon que ele falou, foi da Ford, agora não me recordo. Enfim, ele comentou que custa igual unha, né? Você tem que cortar sempre, então você tem que olhar e fazer as suas unhas mensalmente, né? Não tem como escapar disso. Essa é boa, essa eu vou gravar aqui. É verdade, custa igual unha, né? E vou dizer, e cresce, né, essa tal de unha aí, mês a mês, é uma coisa absurda. Mas uma coisa também são os impostos, né? Eu acho que as empresas também podem verificar, e até inclusive amanhã a gente faz uma assessoria para a Rede Vi, que é uma rede imobiliária, a gente vai ter a presença, não é amanhã, gente, desculpa, é na próxima sexta, estou dando spoiler aqui já, de uma contadora que vai falar justamente sobre essa questão de tributação, porque muitas vezes a empresa também pode olhar, às vezes não está enquadrada dentro né, pode haver um ajuste tributário que pode fazer uma economia aí na história. Ou muitas vezes, não só do tributário, mas, por exemplo, eu, no começo da empresa, 10 anos atrás, então eu sou muito rigorosa em contas. O que acontecia? Eu pagava todas as minhas despesas com fornecedor, com folha, com tudo no dia 1º, tendo dinheiro em caixa ou não. Então, mais às vezes eu recebia o dinheiro dos meus clientes um dia 10, outro dia 15, outro dia 20, depois outro dia 25. Então, eu ficava, muitas vezes, negativa, usando o cheque especial da empresa, até o recebimento, e daí no final do mês eu tinha dinheiro. Mas daí eu tinha um juro do cheque especial que eu paguei desnecessariamente, porque eu antecipei todas as contas, né? Então, daí depois eu percebi, não, peraí, não é bem assim. Então, a gente tem o juro do cheque especial, a gente tem impostos, são coisas que podem ser revistas, né, Luiz? Exatamente. E aí você tocou num outro ponto, que além de olhar o DRE, no caso das empresas, você precisa também olhar o teu fluxo de caixa, né? Então, não só olhar se a sua operação está rentável, se as contas estão bonitinhas, se você tem margem, mas você precisa olhar também a sua conta no banco, olhar os prazos de pagamento e de recebimento. A lei áurea do fluxo de caixa é o seguinte: você sempre tem que postergar pagamentos e antecipar recebimentos, no máximo que der. Então, se você aplicar isso, você nunca vai ter problema com o teu fluxo de caixa, nunca vai pagar juro, nunca vai depender de ninguém. A gente sabe que isso é difícil, mas é algo que a gente tem que buscar. A gente aprendeu aqui na empresa, porque muita coisa, algum tempo atrás, não existe, né? 10, 15 anos atrás, não haviam tantas lives, não haviam redes sociais, não havia tanta disponibilidade de conteúdo rico para isso, né? E a gente começando, também não tinha toda essa experiência, então a gente errou e aprendeu caindo e levantando mesmo, né? Então, hoje a gente aprendeu isso já, e eu acho que é bastante válido, parece mais do mesmo, mas muita gente faz isso e acaba não percebendo que aquela taxinha do boleto, mas a taxinha de não sei o quê, mas não sei o que, ela vai somar no final do mês, você quase paga uma pessoa, né? Quase paga um funcionário. Então, realmente são contas que precisam ser feitas. Mas investimento, pode falar.
Nessa linha de fluxo de caixa, acho que a Eunice fez uma pergunta aqui, se ela falou assim, se ela tem o dinheiro para comprar um produto à vista, mas ele tem o mesmo preço parcelado, né? O que eu aconselharia? Então, para você, Eunice, eu falo o seguinte, se fosse para uma empresa, eu falaria, não, faz parcelado. Mas como é para vida pessoal, se você já tem o dinheiro para comprar à vista, faça. Por quê? Se você fizer parcelado, o que pode acontecer? Daqui 2, 3 meses, a nossa vida pode mudar de uma hora para outra, pode acontecer de você ter um outro gasto naquele mês, e aí você pode acabar passando dificuldade. Porque toda vez que você parcela algo, você está comprometendo a tua renda do futuro. Então, do ponto de vista financeiro, pessoal, isso não é muito legal. Se você tem o dinheiro à vista, compra esse produto à vista e não comprometa aí o teu fluxo de caixa futuro. Tá? Pô, Eunice, boa pergunta. Você sabe que essa pergunta era uma dúvida que eu tinha também, né? Pô, à vista e parcelado em 10 vezes é a mesma coisa, vou fazer em 10 vezes, né? Mas só que é realmente, né? Então daí o que acontece? Eu tô com o dinheiro sobrando aqui que eu poderia pagar à vista, não paguei, fiz uma conta aí, me comprometi em 10 meses, e aí o dinheiro que eu tenho agora, de repente, eu gaste com coisas que eu nem vou perceber, né? Aquela compra que você sai, comprou não sei o que, veio com meia dúzia de sacolinha e lá se foi o dinheiro e você não sabe o que de fato você comprou, né? Eu falo sempre que eu sou do interior do Paraná, eu vim para Curitiba em 2007, mas eu morava em Palotina, né? Que é a divisa com o Paraguai. Imagina só, né? Então, 40 quilômetros, 40, 50 quilômetros ali de Guaíra. Então, é praxe, era, né? Agora com dólar alto, as coisas mudam um pouco, pandemia e tal, mas na época, o que acontecia? Ah, sabadão, vamos pro Paraguai, né? Você tem alguma coisa para comprar lá? Não? Ah, vamos lá. Então você voltava, né? Cheio de coisa, cheio de sacolinha com aquelas listrinhas azuis, né? E fala, nossa, cheguei em casa, comprei um monte de coisa. Você chega em casa, você vai tirando, você vai ver que nada daquilo você precisava, realmente, né? E gastou uma grana que também vai fazer falta depois, né? Então, assim, tirando aí os exageros, mas não precisa estar o Paraguai perto, mas a gente consegue fazer isso facilmente, né? Numa ida ao shopping, numa ida aí à Rua 15. Então, isso Até acaba mais, pelo acontecendo. celular, né? Pelo celular, a gente tem Pois aí, é. né, esse monte de site chinês aí, aplicativo chinês, bombardeando a gente com um anúncio de coisas inúteis o tempo inteiro. Se você tá meio deprimido, aí, ainda mais agora no friozinho aqui em Curitiba, sem muito o Nossa, que pandemia. fazer, a pessoa em casa ali, rolando o celular e vem aqueles anúncios aí, acaba comprando coisa que não precisa. Então tem que se policiar mesmo. A Rose tá falando aqui, ô Rose, conheço muito Palotina. Sério, Rose? Fala mais, conte-me mais sobre isso, fale-me mais sobre isso. Conterrânea? Mas isso é verdade. Agora vamos falar de investimento, né? Porque já faltou só 20 minutos para nossa live acabar. O tempo voa, né? Quando a gente está falando de um assunto massa. Mas assim, aí a pessoa, poxa, eu ganho pouco, eu ganho, sei lá, né? Meu salário não é alto, meu salário. Ainda assim, eu consigo fazer algum tipo de investimento. Como é que eu vou investir? Como é que eu vou investir em bolsa, né? Me parece um negócio, às vezes, nossa, mas eu vou investir em bolsa, como é que é isso? Bitcoin, não sei o que lá, né? Mas me diz, qual é a pessoa que ganha menos, que tem a família, mas que consegue fazer sobrar lá seus 15, 20% de um valor menor? Como é que ela pode investir? Qual é o investimento mais seguro para quem é conservador, para quem nunca começou um investimento, Luiz? Bem legal. A gente tem que desmistificar aqui essa coisa, né, de que as coisas são difíceis e que a gente não consegue, né? Porque hoje, com qualquer R$ 2, R$ 10, R$ 50, você já consegue investir em bolsa, né? Com R$ 20 hoje você consegue ser sócio da Magazine Luiza, né? E você tem ações hoje que tem para todos os bolsos e todos os gostos, né? De várias empresas. Então, com um pouquinho você já consegue. Mas tudo vem do planejamento, né? Então, voltando lá dos 50, 30, 20, tem os 20% que você deveria gastar nos investimentos. Ah, Luiz, não consigo os 20. Coloca 10. Não, não consigo 10. Coloca 1. Né? Então, o importante é que você comece, né? Mesmo que seja aos poucos que você comece. E aí, o que acontece? Não dá para a pessoa partir para um investimento logo de cara. O que a gente recomenda o primeiro grande passo do investidor tem que ser criar o que a gente chama de reserva de emergência. Geralmente, assim, nos cursos eu era muito questionado sobre isso, né? Porque o que é a reserva de emergência? É você ter guardados mais ou menos de 6 a 12 meses o valor do seu custo mensal. Então, uma pessoa que gasta R$ 2.000 por mês, por exemplo, essa No pessoa tem que básico, ali ter... no 50? Não, Ou do do custo geral? de vida total, do geral, Tá. exato. Então, se a pessoa tem um custo de vida lá de R$ 3.000, por exemplo, ela tem que ter guardado no mínimo aí 6 vezes isso, 18 mil, 20 mil reais.
Então, o primeiro passo é esse, criar a reserva de emergência. Mas daí as pessoas falavam assim para mim, pô, Luiz, mas 6 meses é muito, né? 12 meses é muito. Bem, aí veio a Covid, veio a crise, aí todo mundo começou a ver que realmente faz diferença, né? Porque hoje, quem teve uma reserva de emergência de 1 ano, com certeza viveu essa crise de uma forma muito mais tranquila daquela pessoa que não guardou nada. Então, se a pessoa quer investir, a primeira coisa que eu falo para ela é, monte a sua reserva de emergência. E onde você vai colocar isso? Então, tem uma tríade aí que a pessoa tem que seguir. Tem que ser num lugar onde que ela tenha liquidez imediata, ou seja, que ela possa sacar em qualquer momento, que tenha segurança, porque afinal de contas é de emergência, ela não pode perder, então tem que ser um lugar seguro, e de preferência que tenha alguma rentabilidade. Então, um produto de reserva de emergência ele tem que ter essas três características, né? Boa. Então, por exemplo, eu não entendo muito do mercado financeiro, mas vamos lá, seria uma poupança, talvez, porque você pode colocar lá, não tem aquela rentabilidade, mas de certa forma é seguro e eu também posso sacar, se acaso uma emergência, como diz, né, essa reserva técnica aí eu possa tirar, né? E depois que eu conseguir, então, ter 12 meses, vamos considerar a sua conta, então, né? Tenho 12 meses de reserva guardados, ou seja, se qualquer coisa de pior acontecer comigo, em 12 eu sobrevivo 12 meses, né? Sem uma receita, vamos dizer assim. Passados 12 meses, aí começa a sobrar dinheiro, né? Aí eu já posso começar a pensar em investir. O 13º mês aí, que é o que seria. É isso, Exato. é dessa maneira. É dessa maneira. E só voltando aí na parte da reserva de emergência, a poupança é uma das opções, mas a gente sabe que não é a melhor das opções, né? Infelizmente, Vamos aprendendo aqui. Infelizmente, com o nível de taxa de juros que a gente tem atualmente, a poupança e o nível de inflação também, a poupança hoje, quem coloca dinheiro lá está perdendo dinheiro. Então, a pessoa vai ter segurança, vai ter a liquidez imediata, mas a rentabilidade não está muito legal. Dentro do empoderamento financeiro, a gente ensina vários produtos de renda fixa que podem se enquadrar na reserva de emergência. Dentre eles, você pode ter, por exemplo, um CDB de liquidez diária. Você pode ter, às vezes, um LCI, uma LCA também de liquidez diária. Você tem o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, né, que você pode também... A rentabilidade também não está muito legal, mas é uma outra opção. Tem outras duas opções também, que às vezes as pessoas não se ligam, mas, assim, tem a Nuconta, da Nubank, que também tem um rendimento quando você deixa lá. O próprio PicPay hoje, né, paga 200% do CDI, então também era uma opção. Então, dentro do universo da renda fixa, tem alguns produtos que são melhores do que a poupança para você manter a sua reserva de emergência, tá? Legal. Quem tiver mais dúvidas a respeito disso, pode aprender no curso do Empoderamento Financeiro, que você vai contar para a gente daqui a pouquinho como é que faz para participar, né? Porque eu já quero fazer minha inscrição logo no final da live. Legal. Mas, e aí, quando a pessoa pensa em investir, o que acontece, né? A primeira coisa é reserva de emergência. Beleza, fiz a minha reserva. Aí, o segundo ponto é você ter objetivos, tá? Então, não existe aquela coisa de ter um investimento que é igual para todo mundo. Então, diz que investimento é igual remédio. Cada um tem o seu, cada um tem a sua receita. Exatamente. Então, você tem que analisar, primeiro, quais são os seus objetivos de vida, aquilo que você quer conquistar no curto, no médio e no longo prazo, e aí você vai investir de acordo com esses objetivos. Eu tenho uma festa de casamento para fazer daqui 4 anos. Então, eu vou investir no CDB, né, que tem uma liquidez de 4 anos, para daqui 4 anos, e daqui 4 anos eu vou sacar o dinheiro e vou usar a grana. É uma opção, é um jeito de investir. Eu quero investir na minha aposentadoria, que já é mais para longo prazo. Aí a pessoa pode ter uma carteira ali com Tesouro IPCA, mercado de ações, fundos multimercado, fundos imobiliários, né? Então você tem um leque de opções e, de novo, de acordo com o seu objetivo de médio, curto e longo prazo. Né? Perfeito, perfeito. E como a gente está aqui novamente, né? Vou puxar novamente aí para o nosso mercado falando de imóveis, né? A gente sabe bem que o mercado imobiliário, graças a Deus, está bastante aquecido, né? E a gente percebe muitas pessoas investindo em imóveis em função, principalmente pessoas, até brasileiros que estão no estrangeiro, em função aí da alta do dólar, né? Então acaba comprando bem aqui, né? Um imóvel para investimento. E os investidores cada vez mais jovens também a gente vem percebendo em função também aí dos infoprodutos, né? Das questões aí voltadas para a internet, e-commerce, né? Coisas que realmente vêm bombando muito
e é um público aí que já, o investidor já não é mais aquela pessoa de 45 anos para cima, tem investidor aí de 18 anos ganhando muito dinheiro, né? E investindo no mercado imobiliário. Então, assim, a médio e longo prazo, além de você ter a sua própria casa, você também pode usar o imóvel como uma opção muito boa e segura para um investimento futuro, Luiz. Você concorda comigo? Sem sombra de dúvida. Os imóveis são o que a gente considera um produto dentro da renda variável, né? Que você, né, igual você falou, você pode investir hoje esperando uma valorização dele no futuro. O que as pessoas têm que só tomar um pouco de cuidado é essa questão da inflação. Porque o que acontece? Às vezes, a valorização do mercado imobiliário pode não acompanhar a inflação do mesmo período. Aí, esse ganho que, teoricamente, a gente imagina que tem, a gente pode não acontecer. Então, tem só que se ligar com isso. Mas, além dos imóveis físicos, tem também os fundos imobiliários, que é uma boa opção para aquelas pessoas que, eventualmente, adoram o ramo imobiliário, mas não querem, às vezes, ter os problemas que o imóvel físico, às vezes, pode trazer, né? Que a gente conhece bem. Então, os fundos imobiliários pode ser uma opção. Mas, sem sombra de dúvida, os imóveis físicos eles estão muito arraigados na cultura brasileira, né? Traz o senso de segurança, faz parte do sonho de muita gente, né? Ainda faz parte do sonho de muita gente. Então, é sim um mercado muito promissor e é uma das opções bem válidas também para você acumular patrimônio, né? Legal. A Eunice está perguntando aqui, ó, dessas opções de investimento que você indicou, qual pagarei menos imposto de renda pessoa física? Boa pergunta. Existem alguns produtos que têm isenção, né? Então, por exemplo, as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio, que é a LCI e a LCA, normalmente elas são isentas de imposto de renda. Por quê? Porque o governo acredita nessas dois setores, né? É muito importante para o governo. Então, como uma forma de fomentar investidores para essas áreas, então a LCI e a LCA você não paga imposto de renda. Outro produto também que você pode encontrar que você não paga imposto de renda são as debêntures. Então, existem algumas debêntures que a gente chama de debêntures incentivadas, que são empresas ligadas ao ramo do agronegócio e também do ramo imobiliário, que tem essa isenção de imposto de renda. Agora, os demais produtos, todos você vai acabar pagando. E aí o segredo qual que é? É você ficar o maior tempo possível nesses investimentos. Então, é você investir hoje, e aí você tem uma tabela regressiva de imposto de renda, né? E aí você deixar para sacar, usar esse dinheiro muito lá para frente, que daí você sempre vai pagar o mínimo de imposto de renda. Legal. E aí você falou aí de investimentos, me veio uma pergunta aqui. É válido pensar por exemplo, diversos tipos de investimentos? Um investimento que é a mais curto prazo, que é para aquele sonho mais curto, né? É aquela coisa mais agora eu quero dizer depois dos 12 meses, né? Mas aí eu também posso fazer outros tipos de investimentos a longo prazo, pensando na minha aposentadoria, pensando, sei lá, em uma outra situação. Então, dividir esses 20% em investimentos diferentes de rentabilidades, ou eu pego esses 20% e faço um investimento único, como é que você aconselha esse tipo de situação? Legal. Primeiro você monta o teu objetivo de vida, depois você vai analisar qual é o seu perfil de investidor. Se você é mais conservador, se você aceita um pouco mais o risco, né? Daí, uma vez que você determinou o teu perfil de investidor, digamos assim, eu sou conservador, então eu vou deixar 80% do meu capital investido em renda fixa e 20% em renda variável. Esses 80% eu vou alocar nesses produtos de acordo com os meus objetivos, e os outros 20% que são da renda variável, eu vou investir em ações, vou investir naqueles produtos que têm uma volatilidade maior. Então é assim que funciona, mas tudo dentro de um planejamento, né? E aí você segue esse planejamento à risca. Todo mês você mantém esse mesmo patamar de percentual para você você ir investindo ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Entendi. Você foi falando isso, eu fui pensando assim, meu Deus do céu, mas isso vai dar um trabalho danado. Isso não demanda muito tempo, não, porque eu vou te falar o seguinte, a gente corre pra caramba, né, Luiz? Assim, parece que falta horas no dia, né? E aí você fala, não, fazer o planejamento financeiro da casa, pensar nos investimentos, pensar no meu dinheiro, aí dividir meu investimento, pesquisar e tal. Quanto tempo demanda isso? Como é que eu organizo o meu tempo para conseguir fazer isso tudo? Acho que a parte pior é quando você começa, né? Que daí você está estruturando o teu plano, que você está montando os teus objetivos, você está estudando aonde você vai fazer as aplicações. Mas depois que você fez o planejamento, aí vai virar automático, né? E é aquilo que eu falo, você precisa fazer, né? Então, como eu disse, você pode investir em ações hoje que custam R$ 2.
Então não custa nada você ir lá, abrir uma conta na corretora, fazer os seus primeiros investimentos, começar a sentir o mercado, porque depois vai virando uma coisa meio que automática, né? Você já vai começar a fazer o link das notícias da economia, vai começar a fazer o link do quanto você está recebendo, o quanto vai sobrar para investir naquele mês, você vai fazer um link do preço, de como as coisas estão se comportando, então isso vem no automático, mas você precisa começar, né? Porque ninguém aprende a nadar e andar de bicicleta lendo livros ou vendo vídeo no YouTube, né? O cara tem que ir na prática, não tem jeito. E tem que cair alguns tombos, né? Exatamente. Então tem que botar os R$ 30 no Tesouro Direto lá e se desesperar, né? A pessoa tem que botar o dinheiro e aí ver como a coisa acontece. Legal. E aí, uma coisa que você falou de bolsa, você vem falando bastante de bolsa de valores, desmistificar um pouquinho, né? Para mim ainda é um pouco complicado, né? Mas assim, eu percebo, tenho amigos, pessoas da minha família, né, que fazem esse tipo de investimento, e eu percebo que me parece um vício muitas vezes, porque a pessoa começa a estudar aquilo, começa a ver aquilo, começa a ver o que está subindo, o que está caindo, não sei o quê. É complexo mesmo? Qual é o nível de conhecimento que a pessoa precisa ter para fazer investimento e começar a pensar em bolsa de valores? Ah, legal. Você tem que imaginar a Bolsa de Valores igual se você decidir virar sócio do seu cunhado numa padaria, né? Então, é Tá bom. exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O que você precisa saber daquela padaria para você, eventualmente, colocar dinheiro lá? Saber se o sócio é idôneo, se ele não é nenhum cafajeste, se ele não é nenhum ladrão, qualquer coisa nesse sentido. Saber como é que está a operação daquela padaria, qual é a margem, qual é a receita, quantos pães vendem, o seu pão é bom. Então é nessa linha. Quando você fala que é investir na Magazine Luiza, você vai fazer a mesma análise, porque você vai se tornar sócio da Luiza Trajano. Então você vai querer saber como é que está a rentabilidade da empresa, como é que estão as vendas, quais são os produtos que ela imagina que vai começar a vender daqui a um tempo, como é que está indo o e-commerce. Então é exatamente por aí. Aí você começa a analisar a empresa e fala, bem, legal, a empresa realmente está bem, tem um bom projeto, tem uma boa estratégia, vou querer virar sócio. Aí você vai, compra uma ação de R$ 20 e você já é dono de um pedaço da Magazine Luiza. Olha que barato. O que você é? Eu sou sócio da Luiza Trajano. Exatamente. Que barato, É que isso aí. barato. Mas e como é que eu fico sabendo? Existe um sistema? Como é que a pessoa entra para ver, para olhar, para conseguir comprar? Tecnicamente, como é que isso funciona? Hoje a gente é privilegiado, né? Primeiro, em relação às informações da empresa. Então, hoje, até no curso lá eu ensino, tem alguns aplicativos que já dá tudo mastigado para a gente, como é que está a situação financeira da empresa. Então, para você analisar uma empresa hoje, basta você ter um aplicativo. Antes a gente tinha que entrar no site da empresa, baixar as planilhas, fazer as análises por conta própria. Era um perrengue. Hoje não, hoje só um aplicativo faz isso. E hoje também para investir é a mesma coisa. Você tem as corretoras, a corretora que eu uso é a Easy Invest, né? Não ganho nada para falar dela, mas é porque eu uso já há anos. E é muito prático. Você tem o aplicativo na palma da mão, você transfere seu dinheiro para a corretora, escolhe qual empresa você quer e faz o investimento pelo celular, de uma forma simples, rápida, tranquila, sem problema nenhum. E nessas, já que a gente pegou o exemplo aí de uma ação de R$ 20 da Magazine Luiza, qual que é o retorno? Como é que a pessoa tem o retorno disso? Essa é uma outra pergunta muito legal, porque às vezes a pessoa entra na bolsa de ações, na bolsa de valores, e acha que vai ficar rica do dia para outro, do dia para o outro, né? Então o cara põe R$ 1.000 lá e acha que daqui 12 meses vai sair com R$ 1 milhão, né? Não é bem assim, é um mercado variável, é renda variável, então você pode ganhar 2 ou 3 vezes mais do que você está investindo, mas você pode perder tudo, né? Então não existe assim uma garantia do quanto você vai receber. Por isso que a gente fala que o longo prazo para ações, pensando em aposentadoria, uma carteira previdenciária é o ideal. Porque ao longo do ano, se você pegar desde o momento em que a bolsa foi lançada até hoje, você vê que ao longo prazo sempre teve um crescimento. A pessoa que sempre ficou com a ação nunca perdeu dinheiro. Salvo as empresas que acabam falindo, né? Ou você acaba perdendo dinheiro por essas questões. Mas olhando a bolsa como um todo, ela sempre tem um crescimento ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo você fica com aquele papel, a chance dele estar valendo muito mais lá no futuro é muito grande, porque é assim que a bolsa funciona. E esse até porque resgate, ele tem um tempo? A pessoa pode resgatar a partir de um determinado tempo, quando quiser ou não? então existem algumas modalidades de investimento em ações, né? Você pode ser um day trade, que é mais ou menos igual o carnaval em Salvador, né? Que a pessoa fica com uma ação aqui, depois já sai, já pega outra. Então o cara troca de ação várias vezes no mesmo dia, né? Porque ele quer ali se valer da volatilidade que a ação tem ao longo do dia. Você tem o swing trade, que é mais ou menos assim, você está ficando.
né? Então você fica com a ação, aí depois você pega e desfaz dela porque já chegou no lucro que você queria. E tem o outro método que é você ser um holder, né? Você pegar aquela ação e ficar com ela o maior prazo de tempo, que daí é um casamento. E assim, depende muito da estratégia da pessoa, porque você não tem como garantir o quanto você vai ganhar, né? Então tem pessoas que falam assim, não, se eu atingir 10% de ganho com essa ação, eu vou vender. Aí a pessoa pega e vende porque faz parte da estratégia dela. Ah, eu vou ficar 50 anos com essa ação e não importa o que aconteça com o preço, se cair, se subir, eu vou ficar com ela. É uma Vai estratégia apostar. também. É uma E aposta. todas são estratégias fundamentadas nos seus objetivos de vida, né? Então é isso que é uma coisa que tem que estar linkada com a outra. É legal. Então, por isso que é bom dividir o investimento aí em alguns investimentos mais seguros, mais conservadores, e aí, de repente, deixar uma parcela para alguns investimentos menos conservadores, como é o caso da Bolsa, para você conseguir, talvez, né? Aí fazer Isso. esse jogo, né, de A, paquera, namoro e casamento, né? a diversificação é fundamental no mundo dos investimentos. Você tem que diversificar os seus investimentos para que você realmente não acabe perdendo tudo num produto só. Então, você tem que diversificar sim. Legal. A Eunice perguntou aqui também. A Eunice tá com dinheiro? Eunice, miga, que bom. Mas e o que você acha do Bitcoin? Ela está perguntando aí para ver o que você acha sobre Bitcoin. Então, eu sou muito fã. Então, hoje você tem uma ideia, 50% do meu patrimônio está em criptomoedas, né? Mas eu invisto desde um bom tempo, né? Então, eu já tenho um conhecimento prévio de como o mercado funciona. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é não se iludir com o que a gente escuta muito por aí, né? Então, os investimentos em Bitcoin, você vai ter um rendimento alto, que você sempre vai ganhar dinheiro, né? Que não é bem assim que funciona. No mercado de criptomoedas, ele tem uma particularidade que é diferente, por exemplo, do mercado de ações. Porque em ações, você está olhando empresas que as empresas têm gestão, que elas desenvolvem produtos, que elas têm lucratividade e tudo mais. Com o Bitcoin e as criptomoedas, isso não existe, né? Você não tem um produto por detrás. Você tem ali uma especulação. Você compra hoje, imaginando que aquela moeda vai se valorizar ao longo do tempo, pelo fato dela se tornar mais útil para o mundo. Então, eu aconselho muito ter uma pequena parcela, né, do teu investimento alocado em criptomoedas, porque eu acredito que no futuro, né, não tão longe assim quanto a gente imagina, vai ser uma moeda que vai fazer parte das nossas vidas, né? Assim como a gente já está vendo acontecer. Agora, o que não dá é a pessoa comprar e investir sem ter uma estratégia por detrás, né? Colocar todo o dinheiro em criptomoedas, não entender um pouquinho do mercado antes de investir, achar que vai ser sempre rendimentos altos e sempre vai ganhar dinheiro, porque aí a pessoa, né, a chance de dar errado é muito grande, né? Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, já dizia minha avó, Não. né? No investimento, isso também vale. Exatamente, é exatamente isso. Esse é o segredo. Seu Paulino da Ideal Imóveis, abraços. Dona Fátima Galvão tá falando, excelente live, parabéns, legal, gente. Quero mandar mais alguns abraços aqui, pessoal que tá entrando. A Silvana tá aqui, beijos também. A eu falei errado o nome, desculpa. Lucas, beijos, né? Obrigada, Ana Lúcia, o pessoal que tá por aqui. A Cláudia, né? Também boa, né, Eunice? Vamos pensar em investimento. Show de bola. Mas, enfim, a gente já tá passando 2 minutos da nossa live. Foi muito legal estar conversando com você um pouco aqui sobre isso. Eu acho que de tudo ficou aqui uma dica muito legal. Primeiro, aprender a se organizar, né? Primeiro, fazer a lição de casa, né? Aprender a entender como é que você gasta, o que é que você gasta, porque quem não sabe quanto gasta, não sabe quanto ganha também, né? Então, acaba que vira uma bola de neve, né? Então, tentar se organizar... Pode falar. O brasileiro, a única coisa que às vezes tem na vida planejada é a cozinha, né? Só E olha lá, né? Porque o resto e olha lá. Mas é isso aí mesmo, legal. Então, primeira coisa é fazer a lição de casa, se planejar, conseguir entender aí o que é fazer a regra dos 50, 30, 20. Depois disso feito, tentar fazer uma reserva de emergência de pelo menos 12 meses daquilo que você ganha. E a partir disso, você começar a fazer investimentos, começar a entender um pouquinho mais a respeito aí do mundo dos investimentos. E aí está a receita do sucesso, né? E também participar do treinamento. Eu quero, para fechar então, Luiz, eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade de vir aqui dar essas dicas valiosas para a gente hoje. Mas eu quero que você fale do treinamento. Como é que é, quando é, quanto custa, como é que as pessoas podem participar?
Show de bola. Então, o curso começa agora, na 15ª turma, agora na segunda-feira. Então, são 4 dias, toda segunda e quarta, das 7 da noite às 9 da noite. Duas Então, o horas curso ele é por noite. 2 horas por noite. Então, na primeira segunda, a gente olha toda a parte de inteligência financeira, tudo que a gente precisa aprender para desenvolver a nossa inteligência financeira. Então, é uma primeira aula muito importante, muito filosófica e muito legal e divertida. A segunda aula, na quarta-feira, a gente vê o DRE pessoal e o planejamento. Então, eu ensino ali em 2 horas como montar um DRE, como estruturar o DRE, como analisar o DRE. A gente utiliza uma ferramenta nossa, né, que é o Canvas das Finanças Pessoais, que a gente desenvolveu dentro da consultoria, e a gente ensina como as pessoas a fazer isso no curso, que ajuda na parte do planejamento. O terceiro dia, ele é voltado só para a renda fixa. Então, a gente vai aprender todos os produtos de renda fixa, comparar a rentabilidade, analisar produto a produto, e você principalmente vai identificar ali quais os produtos são ideais para os seus objetivos de vida. Esse é o grande desafio. E o quarto dia a gente vê renda variável. Daí sim eu ensino na prática como investir em ações, fundos imobiliários, Bitcoin e criptomoedas. Então eu ensino as pessoas como analisar empresas para investir, como abrir conta na corretora, como usar o home broker. Então assim, é muito prático, muito divertido. E a ideia é que a pessoa saia do treinamento já podendo investir por conta própria e planejada já para os próximos anos. Com uma educação financeira, né? Exatamente. Para quem quiser se inscrever, porque as inscrições vão até domingo, é só entrar no nosso site lá, que é o Vou escrever aqui. www.seumelhorresultado, tudo junto, .com.br .com.br/EF. /EF. EF. Tá ali, estão todas as informações do curso, inclusive o link lá para poder fazer a inscrição. Aí, coloquei aí. Obrigado, Tati. E eu que agradeço bastante a oportunidade. E me diz uma coisa, mas aí a pergunta principal, é muito caro? Eu tenho que parcelar em quantas vezes? Como é que é isso? Eu vou... Então, o nosso objetivo como consultoria também é difundir bastante essa questão da educação financeira. Tanto é que o valor do curso beira o ridículo, né? São R$ 149. Nossa. Então, R$ 149, são 9 horas de treinamento. Fora as 9 horas, a gente tem todo o material complementar que a gente manda, de livros, leituras, vídeos. Então, é uma verdadeira imersão dentro das finanças pessoais. Assim, é muito legal. Legal, show de bola, gente. Olha só, a gente, 1 hora aqui, abriu a mente para várias coisas, e aqui a gente consegue, então, com aí, um investimento de 4 noites, né, 2 horas por noite, e mais um conteúdo, você consegue aí abrir a mente um pouco mais para começar a pensar em educação financeira. Eu acho muito interessante porque os pais que têm filhos, né, essa questão de educação financeira é muito importante também ser difundida dentro da própria casa, né, dentro da educação familiar, né. Então, assim, eu super indico, é muito bacana. Começa, então, até domingo as pessoas podem entrar no site seumelhorresultado.com.br/EF, fazer a inscrição e participar. Que legal, eu já sou sua aluna, então estaremos com você a partir da semana que vem, Luiz. Obrigado pelo teu carinho. Todo mundo vai ser super bem-vindo aí. Que bom, um abraço para Sheila, que é uma querida também, esse trabalho que ela realiza é muito legal. E aí, vamos conversando, quem sabe aí daqui uns dias a gente tem mais novidades e eu conto aí com a tua presença, a Bezitec está sempre de portas abertas, tá bom, Luiz? Show de bola. Mais uma vez agradeço a oportunidade, desejo a todo mundo uma boa noite, muita prosperidade financeira e principalmente muita saúde, né, galera? Temos que continuar se cuidando aí, porque a coisa ainda não está muito bonita pro nosso lado, né? Não vamos perder o jogo agora nos 45 do segundo tempo, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Beijo, obrigada, Luiz, até mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que bacana, gente. Que legal essa live. Gostaram? Se você aí não acompanhou desde o começo, você pode assistir no nosso IGTV, tá? Ela vai ficar salva no IGTV da agência Bezitec. Você pode assistir depois e acompanhar. Quero mandar um beijão aí para todo mundo. O Duarte que entrou por aí, o Márcio Moraes. Eunice, obrigado pela tua participação. Jamile, Cusciato também. Show de bola. Dona Sônia, Paulino, né? John Janir. Que legal, Gisele Antunes, Dona Fátima Galvão, Silvana, enfim, todo o pessoal que está aí junto com a gente. Valeu, espero que tenham gostado aí dessas dicas, um assunto bem interessante pra gente. Acho que vale, né, Rose? A Rose que falou que é a família de Autônia. Olha, Autônia é do ladinho, também tem um parente lá, gente, em Autônia, né? Terra Vermelha, coisa boa, né, Rose? Beijão aí pra você e pra todos aí que estão junto conosco nessa live.
Na próxima quinta a gente volta com um assunto super bacana. Na próxima quinta a gente vai falar com as corretoras descomplicadas. Isso mesmo, elas que estão sempre por aí. A gente vai entender qual é a estratégia delas para elas bombarem aí na internet e bombarem também os seus resultados, tá bom? Beijo para vocês, cuidem-se e até a próxima quinta.